Olá, bem-vindo ao capítulo 2 de Contabilidade para Executivos. Nesse capítulo, nós tratamos do patrimônio, né? A importância do patrimônio para as empresas. Então, nesta videoaula, nós vamos verificar como é a composição do patrimônio da empresa, entender isso do ponto de vista contábil, e falaremos sobre os bens, os direitos, obrigações e o patrimônio líquido. Muito bem, então, o que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto, né, de bens, de direitos e de obrigações que uma empresa tem. Esses bens são avaliados, bens, direitos e obrigações são avaliados em moeda e são vinculados a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica num determinado momento. Então está aí uma representação gráfica, olha lá, o patrimônio ela é dividido, nós em contabilidade fazemos duas colunas, a coluna da esquerda representando bens e direitos e a coluna da direita representando as obrigações. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os bens. O que são bens? Nós entendemos como bens as coisas úteis, que são capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Então, normalmente a empresa ela adquire bens, ela investe em bens para que esses bens gerem receita, produzam receita e, consequentemente, vão gerar outros bens. Então, se esses bens tiverem forma física, são o que nós chamamos de bens tangíveis, né? Os bens tangíveis são aqueles bens que nós podemos ver, nós podemos tocar, esses são os bens que têm forma física. Mas nós também temos bens intangíveis, são aqueles que têm valor, nós sabemos que têm valor, mas nós não podemos ver, não podemos tocar. Vamos dar uns exemplos aqui. Bens tangíveis, olha só, nós podemos falar que veículos são bens tangíveis, imóveis, estoques, mercadorias para revenda, dinheiro, móveis e utensílios, móveis para escritório, todos esses são bens físicos, portanto são bens tangíveis. E como bens intangíveis, nós temos marcas, por exemplo. Veja que as empresas têm marca. Essa marca tem um valor de mercado. E não deixa de ser um bem. Mas ele é um bem intangível. E assim por diante. Nós podemos ter direito exclusivo de explorar algo, direitos autorais, direito de patentes. Também são bens, porém intangíveis. Os bens são divididos em bens imóveis e bens móveis. Bens imóveis são aqueles que são vinculados ao solo, né? E que não podem, portanto, ser demovidos sem causar danos ou destruição. Aí a gente tem como exemplos edifícios, as construções e por aí árvores, né? Plantas. E como bens móveis, nós temos aqueles que podem ser demovidos por si próprios ou por pessoas. Então, como exemplos, as máquinas, os equipamentos, animais, estoques de mercadorias, esses são exemplos de bens móveis. Olha um exemplo que nós temos aí no livro, que é um conjunto de bens da empresa Jundiaí. Olha lá, então, nós temos aqui no conjunto de bens edifícios e o valor é expresso em moeda. Nós temos móveis e utensílios, também com valor expresso em moeda, veículos, máquinas, terrenos, marcas e patentes. Evidentemente, na contabilidade oficial, esses bens eles têm uma ordem, uma disposição para serem classificados. Também está disposto no livro. Mas é aqui um demonstrativo do conjunto de bens de uma determinada empresa. Olha só. Se nós fizéssemos uma classificação de acordo com o que nós falamos de tangíveis, intangíveis, móveis e imóveis, nós podíamos fazer a seguinte classificação. Olha, edifício é um bem tangível e é um bem imóvel. Móveis e utensílios é um bem tangível, mas é um bem móvel. Veículos é um bem tangível e também é móvel. Terrenos, por exemplo, também é tangível, mas é imóvel. Agora, marcas e patentes é um bem intangível e é um bem móvel. Tá? Então, aqui apenas uma tabela de classificação dos bens para ficar fácil o entendimento.
E o que são direitos? Nós falamos que o patrimônio é formado por bens, é formado por direitos e por obrigações. Os direitos representam o direito que a empresa tem de exigir algo de alguém. Então, um exemplo bastante clássico aí é quando eu vendo uma mercadoria a prazo para alguém. A pessoa comprou a mercadoria de mim, já levou essa mercadoria, ainda não me pagou. A partir do momento que eu entreguei a mercadoria, eu passo a ter o direito de receber por esta venda. Então, por exemplo, a conta de duplicatas a receber, ou de clientes, como quiser chamar, ela é um direito de receber algo por eu ter vendido algo para alguém. Então, os direitos podem ser vários, né? Nós temos aluguéis, nós podemos ter direitos sobre notas promissórias, sobre ações, sobre debêntures, enfim, são aquilo que a empresa pode exigir de outra, porque ela já tem a condição jurídica para isso. Olha aí um quadro também sobre direitos, né? Nós temos lá depósitos bancários, né? São direito da empresa. 1360, ela pode pedir para o banco de volta o dinheiro que ela deixou depositado lá. Duplicatas a receber, como falamos que são contas de vendas a prazo, títulos a receber de empréstimos que eu fiz, promissórias, aluguéis a receber, e enfim, outras contas a receber variadas. Aí um exemplo que está no livro da empresa Jundiaí. Obrigações, que é um lado não muito agradável, mas é um lado necessário, são dívidas que a empresa tem com terceiros, né? Em contabilidade nós chamamos de exigíveis, ou seja, se você não pagar esses compromissos, não honrar esses compromissos, alguém vai reclamar, vai exigir. Então as dívidas são, por exemplo, empréstimos bancários, salários a pagar, impostos a pagar, fornecedores a pagar, são todas as obrigações que podem ser reclamadas, que podem ser exigidas. E aí tem uma série de exemplos de obrigações exigíveis. Se nós temos aqui, olhando o quadro da empresa Jundiaí, vemos ali a disposição das dívidas dela, das obrigações que ela tem a pagar. Muito bem, então nós temos o lado esquerdo do nosso balanço, do nosso patrimônio, que são os bens e direitos. Como nós falamos, ali tem uma separação de bens e direitos, dinheiro, mercadoria, veículos, né? Depósitos em bancos, duplicatas, títulos. E do outro lado, nós temos as obrigações. O lado direito, nós temos a obrigação. Então, do lado esquerdo, bens e direitos. Do lado direito, as obrigações. Vamos a um pouco de contexto histórico sobre o patrimônio. Bem, como é que eu sei a riqueza de uma empresa? Como é que eu sei se a minha empresa ela tem riqueza, ela não tem riqueza? Então, existe uma fórmula tradicional que nós usamos, que é a fórmula do patrimônio líquido. Não adianta eu ter muitos bens se eu tenho tantas dívidas iguais. Então, não adianta também eu ter dívida e não ter patrimônio para cobrir. Então, existe uma situação que nós chamamos de situação de equilíbrio. Para saber se a empresa tem riqueza, nós calculamos o patrimônio líquido, que é uma fórmula simples. Nós pegamos os ativos, que são os bens e direitos, e subtraímos os passivos, que são as obrigações. Então, se eu pegar aquilo que eu tenho de bens e direitos, tirar aquilo que eu devo, eu chego no que eu chamo de patrimônio líquido. Aí sim, esta é a riqueza da empresa. Se for positivo, é o que a empresa tem. Se for negativo, a situação é séria. A gente chama até de passivo a descoberto, quer dizer que faltam ativos para cobrir esses passivos. E se ela for zero, é porque a empresa não tem riqueza. Então, patrimônio líquido é o que representa realmente a riqueza de uma empresa. Olha aí um exemplo do patrimônio líquido da companhia Jundiaí. Nós temos bens somando 1.830, direitos somando os 2.800, portanto nós temos um ativo de 4.630. Do outro lado nós devemos 4.500, perdão. Então fica fácil saber que 4.630 que eu tenho de ativos, está aqui,
menos 4.500 que eu devo de dívidas que estão aqui com terceiros, a minha sobra é 130. Essa é a riqueza. E onde ela está? Justamente aqui no patrimônio. Veja que os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, eles batem justamente porque a diferença entre bens e direitos está alocada aqui no patrimônio líquido. Portanto, patrimônio líquido é uma medida eficiente de verificação da riqueza verdadeira de uma empresa ou de uma pessoa física. E assim chegamos ao final desta aula 2. Até lá!